Olá, sou a Aline Carvalho, sejam todos bem-vindos a mais um videocast do Breast Saving Group. Um videocast para quem faz oncoplastia e reconstrução mamária. Hoje eu estou acompanhada de Camila Loureiro, mastologista e cirurgião oncoplástica em Belém do Pará, para discutirmos um paper que saiu na Revista de Cirurgia Plástica Reconstrutiva e Estética no ano de 2025. O paper aborda sobre uma corte com 200 casos, utilizando um expansor de tecido mamário para reconstrução pré-peitoral em múltiplos estágios após a mastectomia. Esses múltiplos estágios que ele menciona no paper é justamente aquela reconstrução que é híbrida, né? Aquela que você faz a troca do implante e associa ou não o enxerto de gordura e também pode fazer a troca, na realidade, do expansor, né, pelo implante, ou então você faz a troca do expansor também por um retalho miocutâneo. Não é isso, Camila? Isso. E assim, o expansor tecidual que foi usado nesse estudo, ele é um modelo que foi desenvolvido, eu acho que é uma única empresa que fornece esse tipo de expansor. E ele tem que é o Flora, que é fornecido pela empresa Motiva, vai ser falado um pouquinho mais de detalhe mais adiante. E ele não contém ímãs. E apresenta, além disso, um dispositivo de identificação da válvula ou porte por radiofrequência. Ele foi lançado em vários países da Europa no ano em agosto de 2020. Recentemente foi aprovado pelo FDA em outubro de 2024. E no Brasil a gente já tem disponível para utilização. Eu, inclusive, já tenho alguns casos com Flora. E foi demonstrado que ele tem um perfil de segurança bem compatível com a ressonância magnética. Esse tipo de expansor, ele é muito promissor, não somente pelo seu dispositivo, né, compatível com a ressonância magnética, mas também por ser diferente dos expansores que são fornecidos pelas outras empresas, ele tem uma textura que é considerada como nanotexturizada, né, que é associada a uma baixa contratura capsular. Porém, pelo fato justamente de ele ser um produto novo no mercado, ainda precisamos de muitos estudos, né? Ainda não temos digamos assim, a fartura de estudos que nós temos dos outros expansores. Então, é sempre muito válido quando a gente tem um estudo que mostra, né, enfim, a biossegurança e o perfil dessas pacientes que são, é, nas quais são utilizados produtos novos. Esse estudo, o objetivo, então, é fazer esse relato dessa primeira experiência, de uma experiência inicial. Um grupo representativo foram 200 mamas operadas, a Aline vai falar com um pouquinho mais de detalhe mais adiante, submetidas a uma mastectomia e reconstrução mamária pré-peitoral, utilizando esse novo tipo de expansores, avaliando não só os desfechos mais imediatos, como também as complicações pós-cirúrgicas, se foram dependentes ou independentes do expansor que foi utilizado. Isso. Em relação ao estudo, à população desse estudo, é um estudo de corte prospectivo, monocêntrico, realizado na Suíça, com mulheres submetidas à reconstrução mamária com expansor, secundária a condições oncológicas e ou condições genéticas, utilizando o expansor da marca, né, do fornecedor Motiva, que é o expansor Flora, que é fabricado na Costa Rica, entre agosto de 2020 e outubro de 2024. Todas as pacientes foram operadas em uma única instituição na Suíça, né, que no Departamento de Cirurgia Plástica, Reconstrutiva e Estética, pela mesma equipe de cirurgiões sêniores em dois hospitais diferentes. Os seguintes parâmetros demográficos foram coletados e analisados, que foram número de pacientes e mamas, idade média dessas pacientes, o IMC, o hábito de fumar, né, se elas eram tabagistas ou não, juntamente com a comorbidade, como doenças cardiovasculares e pulmonares, diabetes também, tipo 1 e tipo 2. Então, ele avaliou nessas pacientes. O interessante que eu achei, Camila, é que ele colocou nessa amostra essas pacientes cardiopatas, né, pacientes mais graves, né, que a gente tem que ter um tempo cirúrgico de fato mais rápido, né, para essas pacientes, E é bem e isso vida real, né? bem vida real, né, paciente Real. diabético. Então, então ele colocou, né, dentro dessa corte justamente para a gente poder avaliar
essa técnica cirúrgica, uma vez que ele colocou esse expansor no espaço pré-peitoral e é de suma importância que a gente reduza o tempo cirúrgico nessas pacientes com maiores comorbidades, né? Você pode explicar para a gente um pouquinho melhor essa técnica, como eles fizeram, Camila? Sim. Bom, a mastectomia foi realizada, foram diversos tipos de mastectomia realizados nessa casuística, desde as simples até as preservadoras de pele, areola mamilo até skin reducing. E após a retirada do tecido mamário, o espaço pré-peitoral foi ajustado. Se necessário, tinha refixação do sulco ou mesmo a fixação da região lateral da mama, sempre com pontos absorvíveis. E para justamente adequar esse espaço para receber um expansor que tenha uma textura mais lisa. Após isso, foi colocado, o expansor é alocado no seu sítio, né, onde ele vai ficar no espaço pré-peitoral, insuflado com azul de metileno. O volume depende muito da qualidade desse retalho, né? E, inclusive, quando havia uma avaliação da perfusão do retalho da mastectomia, com o uso do verde de indocianina, que também é uma tecnologia que a gente tem visto crescer muito na nossa vivência aqui no Brasil também. Quando existia alguma área de hipovascularização nesse retalho, essa área já era removida. Nesse momento, não se aguardava nem que tivesse algum sinal maior no pós-operatório, já era imediatamente retirada. E em seguida, como eu falei, o expansor ele já era insuflado num volume maior ou menor de acordo com o aspecto desse retalho de mastectomia, Aline. E em alguns casos selecionados, né, de retalhos de mastectomia muito finos, eles utilizaram matrizes dérmicas acelulares, ADM. Foram 8 mamas que foram utilizadas, ADM, que na realidade condiz com 4% da amostra, né? Uma pequena porcentagem, né, diante do todo, visando proporcionar justamente essa espessura adicional por meio do crescimento de tecido naquela região. E após isso, o expansor foi fixado utilizando 3 pontos simples, não absorvíveis. Na aba, né, de sutura, esse expansor Flora, ele tem abas, né, que ele permite que o cirurgião fixe o expansor, justamente para evitar essa rotação, o fato dele ser nanotexturizado, ele ser liso, né? A gente precisa de uma fixação para evitar essa rotação desse expansor. Então, ele vem com essas abas e eles fixaram essas abas, porém, depois de um tempo fazendo a fixação com pontos nessas abas, eles optaram por mudar a técnica, utilizando uma tela semi-absorvível, que eles, no artigo, dá para ver bem essa ilustração, a gente disponibiliza esse artigo também na nossa plataforma. Ele amarra realmente as abas, né? Com esse pedaço de tela, mais ou menos de 1,5 por 11 centímetros, é uma tela Ultra Pro da Ética, uma tela semi-absorvível, e ele fixa ali com suturas na região inframamária, justamente para evitar que algum ponto, né, que antes eles usavam de forma com pontos, para evitar que quebrasse esses pontos. Então, depois que eles começaram a fixar com a tela, eles observaram que realmente esses problemas de quebra de ponto, né, de deslocamento, eles não obtiveram mais. E aí eles realizaram essa sutura naquela região ali mais ou menos de 5 e de 7 horas, né, em relação à linha vertical desse expansor. Eu achei muito interessante essa é uma fita de tela, né? A gente não costuma utilizar no Brasil, nem sei se isso é liberado para nós, mas é como se fosse uma fitinha de tela. Realmente é 1,5 de largura por 11 de comprimento. E isso é uma mão na roda, né? Para quando você tem esse tipo de fixação para fazer, né, Aline? É muito interessante, porque realmente eu já trabalho com flora há um bom tempo, desde que entrou aqui no mercado, e eu fixo com pontos mesmo, e eu tive algumas pacientes que quebraram os pontos, ou que elas ficaram reclamando de incômodo, né, na região dos pontos ali, principalmente porque eu tenho o hábito de colocar o espaço subpeitoral, então a fixação realmente
fica naquela região mais perto de costela, então Uhum. realmente Sim. incomoda. Então, essa fixação no espaço pré-peitoral deve ser menos doloroso também para a paciente, né? E além disso, você consegue uma fixação melhor. Mas você pode pegar a tela e você pode cortar, né? Você pode fazer Sim. o cortes Sim. naquela tela de modo que você distribua, né, para as duas abas que a gente Uhum. tem no Sim. expansor. Então, realmente é algo interessante, eu não fixava dessa forma, Uhum. e é algo que a gente tem que começar, principalmente se for colocar no espaço pré-peitoral, que a gente precisa de uma boa fixação desse expansor. Eu acho que fixar com essa tela semiabsorvível é uma boa, né, uma boa saída, né, Camila? Sim, com certeza. Agora falando sobre o perfil das pacientes do estudo. Então, foi uma amostra de 200 mamas em 146 mulheres, que eram, a média de idade era de 52 anos, então bastante de acordo com a casuística que a gente tem mais prevalente, né, no consultório, com o IMC médio de 23, e dessas, 63% fizeram reconstruções unilaterais, um quarto delas aproximadamente tinha comorbidades cardiovasculares, sendo 21% delas tabagistas. As pacientes, 57% delas tinham carcinomas invasivos, eram sempre pacientes ou oncológicas ou para cirurgias redutoras de risco, e 94% delas eram mastectomias primárias. Então, esse era o primeiro tratamento oncológico ao qual aquela mama estava sendo submetida. 6% delas já tinham feito cirurgias conservadoras previamente e, consequentemente, radioterapia. Na casuística, 63% foram nipple sparings, né, adenomastectomias, seguidas por mastectomias preservadoras de pele, com 22%, e 14% mastectomias skin reducing. O peso médio das mamas foi 359 gramas, né, mas com uma variação grande aí para mais e para menos. O linfonodo sentinela foi realizado em 63% destas pacientes, e a seleção da tela, né, foi a escolha, perdão, da tela não, da lipoenxertia foi realizada em 43%, 0,5 de todos os casos de todas as mamas. Em relação à reconstrução definitiva, né, quando eles iam tirar o expansor e realizar a troca, o que a grande casuística deles, como você falou, né, Camila, 43,5% foi removido o expansor, colocado o implante e associado o enxerto de gordura, né, o que perfez ali da amostra cerca de 87 mamas, né? E fizeram também a troca sem o enxerto de gordura, numa porcentagem menor, de 12 mamas, 6% da amostra, e também fizeram essa troca substituindo por retalhos, né, microvascularizados, que eles colocam dessa forma no paper. E apenas 5% não foi completado a expansão, não fala no paper por que que esses expansores não foram insuflados, né? E uma vez não foram insuflados e também foram removidos, e a mama ficou, a mulher ficou sem a reconstrução, certo? E tem ainda um certo número de pacientes, cerca de 23% da amostra, ainda está aguardando para fazer a cirurgia de troca, né, a cirurgia definitiva da reconstrução. Então, de uma maneira geral, 72% dessa corte foi submetida à reconstrução definitiva, com implantes com ou sem o enxerto de gordura, né? E uma pequena porcentagem com retalho microvascular. Então, muito interessante essa associação do enxerto de gordura, principalmente quando a gente vai colocar, né, Camila, um expansor no espaço pré-peitoral. Eu acho que talvez, né, uma dos receios dos cirurgiões, uma vez que a gente escolhe expansor, é porque a gente acha que o expansor para aquela paciente vai ser mais seguro, principalmente em relação à espessura do retalho, né, ou decências, né, que possam expor essa prótese. Então, você associar o enxerto de gordura, você está aumentando essa espessura e você está também diminuindo esse risco, né, desse expansor. Os expansores implantados tinham um volume potencial máximo de 446 ml, com uma variação de 115 ml para mais e para menos, e foram inicialmente preenchidos com 135 ml de solução salina e azul de metileno para nos orientar na insuflação no pós-operatório, ou seja, eles foram insuflados com 30% do seu volume potencial máximo.
antes da inserção do expansor. Então, esse era o volume na mesa, né, do expansor antes de ser colocado na loja. Esse volume de preenchimento parcial dependia principalmente da perfusão do retalho da mastectomia avaliado pelo verde de indocianina antes da alocação do expansor na sua loja. Nas primeiras 126 reconstruções, isso é, 63% das pacientes, as abas de sutura foram fixadas apenas usando os pontos não absorvíveis. Só que aí, após fevereiro de 2023, 66 desses expansores, isso é, 33% deles, passaram a ser fixados com aquela malha semiabsorvível que a gente falou anteriormente, aquela fita de malha, que fez um reforço na sutura. Dos casos todos de expansores inseridos, 8 casos, isso é, 4% deles, utilizaram também matriz dérmica celular bovina, justamente colocada no momento da inserção do expansor, juntamente com o expansor, para ir fixada com pontos não absorvíveis para ajudar a sua retenção no seu local de desejo. Isso, Camila. E em relação às complicações pós-operatórias, que eles observaram que exigiram a substituição ou remoção do expansor. A maioria delas foram pouquíssimas complicações, vale ressaltar, mas a que teve maior frequência foi a infecção, mais 3% só, também muito baixo. Necrose do retalho sem exposição do expansor, em 2,5%. Decência da ferida sem exposição do expansor, em 1%. E hematoma, em 1%. E o seroma, o que me chamou mais atenção foi o baixo índice de seroma. Porque às vezes nas pré-peitorais a gente pode ter né, um pouco mais de seroma, né? Pela questão dessa loja, às vezes não está tão bem ajustada. Mas acredito né, que pelo tipo de expansor, pela técnica que foi utilizada de ajuste de loja, né? 0,5% apenas de seroma nessas mulheres que foram operadas e reconstruídas com expansor. E a inversão do expansor, a rotação dele, só foi observada em 2%, né, da amostra, ou seja, duas mamas. A ruptura dele de maneira iatrogênica, talvez durante algum processo de expansão, alguma coisa nesse sentido, foi só 3,5%. Foi observado apenas antes da introdução da fixação das abas com a tela, né, com a tela lá semi-absorvível. Depois disso, eles não tiveram nenhum tipo de ruptura iatrogênica, nem de inversão desse expansor. E, além disso, também, a doença cardiovascular, as mulheres que tinham doença cardiovascular, observou-se uma associação em relação à necrose, né, do retalho nessas pacientes. Já em relação às tabagistas e que vinham de quimioterapia neoadjuvante, a associação foi a decência de ferida operatória. E algo importante que o IMC ele aumentou significativamente o risco de infecção, com um aumento de 9% de chances por unidade de aumento do IMC. A cada né, aumento dessa unidade do IMC aumentava mais, né, até em 9%, esse risco de infecção. E a quimioterapia adjuvante também apresentou uma correlação com o risco, né? Então, realmente, a gente algo que a gente já sabe, né, a gente já vê dos outros trabalhos, mas, de certa forma, de uma maneira geral, as complicações foram baixas, não é isso, Camila? Isso, e assim, dentre as complicações, né, a gente sempre fala sobre o risco que a gente tem quando usa implantes nanotexturizados, que são classificados formalmente como lisos, né, mas que tem essa nanotextura, a gente sempre tem o receio da rotação e da inversão desse implante. Então, isso é um ponto realmente que a gente tem que ter muita atenção quando lê um paper com esse tipo de produto. Curiosamente, a inversão do expansor não foi associada a nenhum fator de risco específico, mas mostrou uma tendência a aumentar com volumes de expansão maiores, né? Então, os expansores mais volumosos tendiam a ter maior rotação e inversão. A remoção permanente do expansor tecidual aconteceu em 5% de todas as mamas,
mais ou menos por volta de 8 semanas após o implante, especialmente relacionadas à infecção, 2% dos casos, deiscência de feridas, 2,5% dos casos, e necrose do retalho de mastectomia com exposição do expansor em 0,5% dos casos. Tradicionalmente, a colocação subpeitoral era preferida, né? Porque o principal argumento é que a gente tinha uma cobertura mais adequada desse expansor, ou do seu implante, consequentemente, um risco menor de extrusão. Só que aí a gente vem observando já há um tempo, a gente já está careca de falar aqui no videocast sobre essa tendência que é tirar o expansor do plano retropeitoral e trazer para o plano pré-peitoral, né? Porque, enfim, o plano retropeitoral, subpeitoral, ele tem a desvantagem de ter mais dor muscular, tem os espasmos, as deformidades de animação, as contraturas. Então, esse argumento de jogar a prótese ou expansor para o plano subpeitoral vem sendo progressivamente desconstruído, né? Enquanto a estratégia de eleição, a primeira estratégia para uma reconstrução heteróloga, eu acho que, assim, no meu entendimento, eu acho que isso vem muito da evolução da técnica. Hoje a gente, enquanto cirurgiões oncológicos, a gente já consegue fazer retalhos com uma espessura adequada, né? Segura do ponto de vista oncológico e com uma boa perfusão, acho que uma questão de curva de aprendizagem mesmo. E a gente também tem mais recursos, né? Hoje a gente tem a hiperbárica, caso tenha uma vascularização mais limítrofe, a avaliação intraoperatória com o SPY-FI. Então, quando a gente pensa que é uma tendência natural a gente jogar esse implante para o pré-peitoral, por que não a gente pensar em trazer esse benefício também de uma cirurgia menos mórbida para aquela paciente que tem um retalho um pouco mais delgado, que não vai, que a gente vai continuar oferecendo a reconstrução mamária para ela, mas de uma forma mais segura. Então, por que que a gente não pode colocar também esse expansor tecidual para manter essa loja, quando pensa numa reconstrução em 2 tempos, né, no plano pré-peitoral? Isso, Camila. Eu sou fã da reconstrução pré-peitoral, sempre fui, Eu né? também. Sempre gostei bastante. A mama fica mais natural. Em certos casos, o músculo atrapalha, né? Ele atrapalha. Aquele posicionamento das fibras ali, né? Do peitoral maior que vem medial, muitas vezes você tem que seccionar aquelas fibras para poder você ter o encaixe, né? Dessa prótese. E mesmo às vezes com expansor, às vezes a gente pode ter algum problema de posicionamento. Então, esse estudo ele é muito interessante porque há realmente uma tendência, não só nesse estudo, nessa corte, mas em outros trabalhos também já observei, da gente começar a colocar o expansor realmente no espaço pré-peitoral, de uma maneira bem específica em relação a essa corte. Tinham cardiopatas, diabéticas, né? Então, mulheres extremamente magras, né, com IMC mais baixo. Então, são mulheres 21% potencialmente de tabagistas, vinte e é, um por cento de tabagistas. 21% de tabagistas, né? Então, assim, a gente começa a vislumbrar que a gente precisa operar essas mulheres de uma maneira mais rápida, né? A gente precisa oferecer também a reconstrução, e muitas vezes a gente fica num dilema, né? Mas com a reconstrução pré-peitoral, cada vez mais a gente tem conseguido diminuir nossos tempos cirúrgicos com bons resultados estéticos. E você associar o expansor me dá uma ideia de que você não vai deixar aquela sutura tão tensa como a gente deixa, às vezes, de certa forma, no plano pré-peitoral com prótese, já tem aquela sutura ali, já vai sofrer, de certa forma, algum tipo de tensão, isso já exige um pouco mais da cicatrização daquela paciente, e uma vez que você deixa ali, né, o retalho mais frouxinho, né, você dá tempo daquele retalho ir cicatrizando de uma maneira mais tranquila, e você diminui também seus riscos de decência. Então, é um estudo muito promissor e o sucesso na colocação do expansor no espaço pré-peitoral, ele já vem refletindo essa tendência, né? E, além disso, quase 44% de todas as pacientes dessa corte submetidas à reconstrução mamária com implantes passaram por reconstrução, que eles chamam de reconstrução híbrida, né? Com injeções repetidas do enxerto de gordura no retalho da mastectomia, e apenas 4% dos casos tiveram
a associação da matriz dérmica celular. Então, a maioria não se utilizou ADM, né? Então, a gente está cada vez mais tendo as confirmações de que a gente não precisa utilizar ADM sempre que for fazer realmente, né, a reconstrução pré-peitoral, como a gente já viu com os trabalhos com próteses, né? E nesse sentido, a gente cada vez mais vê que é uma técnica promissora, sim, e cabe ressaltar que a ADM também, nos casos que foram utilizados, foram casos bem selecionados, proporcionando apenas mais, ajudando nessa fixação e aumentar um pouco essa espessura desse retalho do polo inferior. E a gente observa essa tendência do minimalismo, né, na cirurgia, porque aí começa, logo que foi lançada a ADM, era o boom, todo mundo que fazia reconstrução pré-peitoral era com ADM. Isso já vem sendo questionado nas reconstruções com implante, e agora o fato da maioria das pacientes com expansores que foram usadas nesse trabalho não terem feito reconstrução com ADM é muito bom, porque a gente já consegue ver que dá para fornecer, dá para oferecer para o paciente uma reconstrução de muita qualidade com essa, quando dá necessidade de utilizar expansor, sem, digamos assim, utilizar esse material de alto custo, né? Sem precisar dispor desse material de alto custo. E assim, quando a gente observa a técnica usada nesse trabalho, a gente percebe que algo que é fundamental é a gente fazer uma adequação da loja ao volume do expansor, não deixar esse expansor solto dentro da loja. E eles observaram uma coisa que é muito interessante. Quem já utilizou Flora vê que ele tem duas alças de fixação que ficam justamente às 5 e às 7 horas. Então, elas ficam no polo inferior desse expansor. O ponto é que ele foi pensado inicialmente, no meu entendimento, para ficar submuscular. Portanto, a parte superior do expansor não teria por que ter uma alça de fixação, porque ele fica contido pelo músculo peitoral. O ponto é que se você não contém a parte superior com o peitoral, essa fixação só na polo inferior ela acaba ficando insuficiente, o que foi observado por eles como uma tendência de rotação desse retalho, de mau posicionamento desse expansor quando a gente tem volumes maiores. Então, algo que eles sugeriram e que eu acho que é muito interessante é o desenvolvimento de futuras gerações desse expansor com mais alças de fixação, para que a gente possa deixá-lo fixo, a parede torácica, de forma mais eficaz, reduzindo o deslocamento desse implante, né? Reduzindo o mau posicionamento desse expansor no pós-operatório. Mas lembrando que apesar desta limitação, né, dessa limitação de fixação, somente 2% dos pacientes nesse estudo tiveram um deslocamento ou uma inversão do expansor. Então, assim, a despeito de tudo isso que a gente está falando, de todo esse risco mais aumentado desse mau posicionamento do expansor, ainda assim, as complicações relacionadas a mau posicionamento foram muito baixas, né, Aline? Isso, e algo que os autores relatam no paper e alertam é sobre o volume, né, do expansor, que na realidade o volume, se o expansor for preenchido a cerca de 500 ml, né, nessa faixa já bem preenchido, mais pesado, isso aumenta o risco e a probabilidade de rotação. E cada mililitro adicional de volume aumentaria em 0,2% o risco dessa rotação. Então, para esses expansores maiores, de 490, de 500, ele acha extremamente importante a fixação, não só por essas duas abas de baixo, mas também pelo próprio. Isso já acredito que seja uma sugestão ao próprio fabricante, Uhum. isso, né? Para que coloque outras abas de fixação para evitar essa rotação, né, desse implante, que isso aí, desse expansor, na realidade, que isso também causa um mau posicionamento, uma vez que ele tem um formato anatômico, viu, gente? Ele não tem formato redondo. Não é Então, redondo. se ele roda, né, o polo inferior, que vai estar mais preenchido, ele vai ocupar o polo superior e vice-versa, vai ficar com menos volume no polo inferior. Então, a rotação nessa situação, realmente ela não é desejada nesse tipo de técnica, né? Então, a gente tem que ter uma boa fixação, uma vez que
pensarmos em utilizar no espaço pré-peitoral, principalmente se for volumes próximos dos de 500 ml, né, Camila? Uhum. E esse expansor, como a gente falou anteriormente, ele é um expansor de porta ou válvula, né? Tanto faz como se fala, integrada, que é uma coisa, que é algo, é uma inovação, né? Nas reconstruções mamárias. É, é- Fica mais, reduz um fator complicador, né? Que às vezes a gente via complicações que eram dessas válvulas remotas, às vezes até confundidas com recidiva. Eu vi recentemente um caso. Recebi uma paciente que tinha uma válvula remota que sofreu um processo inflamatório infeccioso, mandaram de volta para mim porque achavam que era uma recidiva ali naquela região. Então, reduzem as complicações. Por outro lado, a gente precisa ter muita atenção na hora de identificar essa válvula integrada para não ter o risco de uma ruptura acidental, né? De uma ruptura iatrogênica. E nesse expansor especificamente, ele tem uma vantagem para esse uso pré-peitoral, porque é uma porta que ela pode, por exemplo, ser usada, ela é muito segura para usar com ressonância magnética. Então, ela não cria tanto artefato, né? É um tipo, não é como as válvulas metálicas antigamente, que a gente precisava de um ímã para localizar, é um sistema diferente de localização que é muito mais preciso. Então, não afeta a imagem de ressonância do segmento dessa paciente, como também não afeta a radioterapia, que é uma outra desvantagem quando você usa o expansor com válvula metálica nesse plano pré-peitoral, que tem uma área ali que a válvula metálica não deixa tratar a parede torácica da paciente. Esse problema a gente não tem no expansor da Flora. Isso eu acho extremamente importante. O paciente vai fazer radioterapia, né? Que tem a válvula metálica, né? A gente sabe que essa válvula metálica pode ver sim uma redução da dose administrada ao tecido-alvo devido a essa dispersão dos raios. Isso pode até comprometer, às vezes, o tratamento, né? O tratamento oncológico mesmo da paciente, atrapalhar muito o radioterapeuta, né? No seu planejamento. Então, é algo que se a paciente tiver, né, uma maior probabilidade de realizar radioterapia, o cirurgião, né, quem está operando a paciente, a gente tem que ter isso em mente, né? Então, é por isso que esse expansor é bem promissor também nesse sentido. Em relação à punção iatrogênica, que é justamente quando, né, o cirurgião inadvertidamente ele não consegue localizar bem a válvula, foi baixa, cerca apenas de 3,5%. O representante, né, da Motiva, ele nos entrega um localizador que a gente utiliza, né, e aí você tem exatamente a localização da válvula, mas a válvula, ela é palpável também, é muito difícil essa perfuração iatrogênica, uma vez que você tem uma dupla checagem, que é pela própria palpação, pelo próprio localizador, ainda mais se tiver num plano pré-peitoral, né, que você não vai ter aquele músculo cobrindo, então, teoricamente, você encontra facilmente essa válvula. Então, ele é de fácil manuseio também após, no caso, no consultório, né, quando a gente vai fazer as expansões. Então, e ele diz também no paper que essas pacientes que tiveram essa punção iatrogênica provavelmente foi devido a uma dificuldade em localizar de maneira adequada, né, esse porte de preenchimento, que isso deve-se geralmente quando os retalhos estão mais espessos, né, ou quando o expansor sofreu aquela rotação, mas com aquela fixação com a tela, eles não viram mais na realidade esse tipo de rotação. Então tem que saber utilizar, né, Camila? Acho que se a gente for indicar, a gente tem que saber indicar, né, e tem que saber utilizar o dispositivo de uma maneira adequada para que você tenha um sucesso, né, na sua reconstrução. Isso vem muito também da expertise do cirurgião, né? Eu acho que é importante a gente, enquanto cirurgião, conhecer as peculiaridades de cada material que a gente trabalha, né? Você não pode tratar um expansor nanotexturizado da mesma forma que você trata um texturizado e a prótese é a mesma coisa. As telas, quando você vai usar, tem tela que é de uma forma de manuseio, outra que é diferente. A ADM é a mesma coisa. Então, eu acho que isso é fundamental, a gente ter repertório.
né? Então, a gente tem repertório com os materiais, não só com as técnicas, mas também com os materiais, para entender o que que é adequado, em cada material que a gente vai utilizar, né? Eu acho que isso nos torna cirurgiões e cirurgiões cada vez mais completos. Bom, uma outra coisa que é falada no artigo é a respeito dos expansores com porta dupla, né? Que eles seriam eles nos auxiliariam no manejo de seromas e de infecções, reduzindo o tempo de drenagem, né, o uso do dreno. Isso é um ponto que também não foi dito no artigo, né, ele não disse quanto tempo que ficou com o dreno, qual que é o sistema de drenagem que ele utilizou, importante a gente salientar. Então, esse tipo de expansor também minimizaria a necessidade de drenagens guiadas por imagem e melhoraria a orientação antibiótica por possibilitar a coleta de culturas mais precoces. E, apesar disso, né, a gente observou nessa casuística uma taxa de infecção muito baixa, de 5%, e de seromas clinicamente relevantes de 0,5%. As taxas de infecção neste estudo, né, relacionadas ao expansor que exigiram cirurgia de revisão, perdão, foi relativamente baixa em comparação com a literatura atual, que poderia ser atribuída a protocolos antissépticos intraoperatórios rigorosos, a profilaxia antibiótica perioperatória, né, como a gente já costuma fazer, o tempo de remoção do dreno, que eu repito, foi citado, mas não foi descrito, e a eficácia do tratamento como um todo. Né? Eles também sugerem que a textura da superfície do expansor poderia reduzir a aderência bacteriana, contribuindo para essa baixa taxa de infecção, Aline. Isso, eu acredito, Camila, que o tempo do dreno deve ter sido menor do que numa prótese texturizada ou microtexturizada, Hum. justamente por conta dessa questão do seroma. Se a gente tem um baixo índice de seroma, então provavelmente a gente vai ter também um pouco tempo de dreno e, consequentemente, também baixa também o risco de infecção. Quanto mais tempo a paciente fica com dreno também, Sim, maior vai ser maior também o seu tempo. risco de infecção. Então, eu acho que uma coisa tem relação com a outra. Então, como a taxa de seroma deles é muito baixa, então provavelmente uma coisa vai levando a outra. A de infecção também a de decência também né? E tudo vai deixando cada vez melhor o uso do dispositivo, né? Nesse tipo de reconstrução, né? E de uma maneira geral, concluindo, esse estudo para mim representa uma importante casuística dentro da literatura. Ele é um dispositivo inovador, relativamente recente, a gente sabe, né? Que agora que quer dizer, 2024, na realidade, que foi liberado pelo FDA para ser utilizado na Europa, né? E sendo um dispositivo inovador para a reconstrução mamária após a mastectomia, né, independente do tipo de mastectomia, e pela sua biocompatibilidade na reconstrução também, e também pelo uso no espaço pré-peitoral e principalmente naquelas mulheres asa 2, né? 83% das mulheres da casuística eram asa 2. Então, são aquelas pacientes que a gente tem que operar de maneira rápida, a gente sabe que elas têm uma maior chance de complicar, e mesmo assim tivemos um baixo índice de complicação nessas pacientes. O grande tamanho da amostra permite uma avaliação precoce do perfil de segurança, sim. No entanto, a ausência de dados de acompanhamento de longo prazo, dados de larga escala, né, sobre o comportamento desse expansor. Bom, em relação ao seroma e às infecções, a gente observou nesse estudo uma taxa muito baixa de infecção de 5% e a de seroma clinicamente relevante baixíssima, de 0,5%. Acho que isso acaba sendo um resultado de tudo aquilo que a gente já conversou, né? De uma loja bem ajustada, de um material que é mais biocompatível, um controle da loja, né? Uma fixação boa do retalho, perdão, do expansor, que faz com que ele não tenha aquela fricção com os tecidos. Que mais que você acha, Aline, que influenciou nessa taxa baixíssima de seroma? A de seroma provavelmente foi acredito que seja o tipo de material, né?
nas nanotexturizado, e também o ajuste da loja, creio eu também, uma lojazinha mais justa, não fica com muito espaço ali, né, para produzir tanto seroma. E uma coisa impacta na outra, né, Camila? Se tem pouco seroma, também vai ter pouca infecção, vai ter pouca decência. Então, nesse sentido, é extremamente promissor, né, o uso do dispositivo, e principalmente nessa baixíssima taxa de seroma nessa casuística, 0,5%, quase nada, né? Então, de uma maneira geral, esse estudo ele é muito importante, porque ele traz uma casuística de expansores utilizados no espaço pré-peitoral, que até então é algo que é uma tendência em alguns estudos, mas cada vez mais a gente vê se apresentando, né? Assim como a gente também começou a ver um boom da reconstrução pré-peitoral com prótese, a gente está começando de uma maneira mais lenta, mais calma, mais sutil, mas estamos começando também a ver um aumento, né, dos casos de expansores no espaço pré-peitoral. Mas é preciso saber, de fato, como trabalhar com o expansor, porque diferente da prótese, esse expansor é um expansor anatômico, tem todas as suas questões, ele é mais liso, ele gira mais, né? Mas o perfil das pacientes que foram utilizadas na amostra, né, o perfil de mulheres asa 2, então a gente precisa realmente oferecer uma reconstrução mais rápida. Então, eu só vejo cada vez mais com bons olhos essa casuística, e esse trabalho realmente ele vem trazer mais evidências, né, sobre a utilização de expansões no espaço pré-peitoral. Em relação à declaração de conflito de interesses, eu fui dar uma olhada, né, se o estudo era um estudo que, como ele fala muito sobre o expansor, né, e dizer que esse estudo não é patrocinado, né, então eu fui ver. Então, apenas um dos autores é membro consultivo, realmente, da empresa, né, na Costa Rica, do Establishment Labs, né, que é o que produz aí o expansor Flora, e os outros não são, os demais não têm nenhum tipo de conflito de interesse, e o estudo não recebeu nenhum tipo de financiamento, nem interno, nem externo, né? Então, é importante também, toda vez que a gente for ler um paper, a gente avaliar, a gente ter também essa análise crítica, né? De se realmente os dados são confiáveis, né? Para a gente poder extrapolar para a nossa Quem tá prática. dizendo o que está dizendo, né? Eu acho que é importante a gente saber quem está dizendo o que está dizendo, porque sempre é importante saber de onde se fala, né? Isso, e ter análise crítica das coisas. Pois, Camila, acho que a gente chegou ao fim desse nosso Sim, videocast. um artigo muito gostoso de ler, muito legal, e eu acho que de ordem muito prática, né? Eu acho que todo cirurgião mamário, eu acho que tem que voltar seus olhos para a reconstrução pré-peitoral, também com expansores. Eu acho que é realmente um caminho muito interessante tirar o preconceito do uso do expansor, que eu acho que muitos de nós acabamos tendo, né? A gente tende sempre a preferir as próteses, principalmente agora que o plano pré-peitoral ficou em voga, e enfim, eu acho que existe uma tendência muito maior de utilizar prótese do que utilizar expansor, mas eu acho que é uma escolha inteligente muitas vezes, principalmente quando você tem um retalho que é mais delicado, né? Um retalho mais delgado, um retalho com uma vascularização mais limítrofe, uma paciente que precisa de uma atenção maior porque tem um risco isquêmico maior. Então, eu acho que o expansor a gente tem que voltar o nosso olhar mais para ele, principalmente com essa possibilidade agora de usá-lo no plano pré-peitoral que oferece para o paciente uma cirurgia menos mórbida, né? Eu acho que é interessante a gente realmente se interessar mais por esse tema. Obrigada pela escolha do artigo, que foi tua, e obrigada pela companhia. Obrigada, Camila. Um abraço. Beijo, até a próxima, gente. Tchau. É.